começar o Nabil tinha pedido para eu ser o primeiro a falar, porque ele falou, não acompanhei o seminário, mas no fundo o panorama a Dani já resumiu super bem, né? A ideia, como ela falou, né, de trazer essa discussão da cidade criativa dentro, né, da ideia mais global aí de economia criativa, é de fato pensar o papel do espaço urbano, né, como receptor, ao mesmo tempo como agente também, né, dessa, digamos, nova economia, né, enfim, por mais que seja um termo, um conceito meio polêmico, né, está em discussão e foi, pelo que eu vi, bastante discutido isso ao longo desses dias, mas de qualquer maneira, assim, tem sido cada vez mais enfatizado o papel que as cidades têm nessa realidade do século XXI. A gente está, né, uma sociedade globalmente urbanizada, né? Então, quaisquer que sejam os problemas que a gente pense em enfrentar ao longo desse século, de alguma maneira eles passam pelo enfrentamento também das questões urbanas, né? E achar soluções para a cidade envolve mobilizar uma série de recursos emergentes também que a vida nessa cidade contemporânea está fazendo aparecer, né? E nesse sentido não dá para deixar de fora também essa esfera da criatividade, né? E das artes, da cultura, da ciência, né? Da tecnologia, enfim, como novas expressões, enfim, dessa vida urbana, né? Contemporânea. E aí, assim, nas conversas com a Dani, sempre surge essa pergunta, né? Falar, cidades criativas é uma expressão, né, que, enfim, as Nações Unidas consagraram e criaram, inclusive, uma espécie de um selo, né, que elas listam agora uma série de cidades ao redor do mundo que estão, enfim, nessa lista e ganharam esse status de cidades criativas. E a partir daí também algumas listas derivadas, assim, que são cidades criativas para música, cidades criativas para o teatro, para sei lá o quê, né? Em todas elas, assim, tem um certo número, a lista obviamente vai crescendo, mas São Paulo, por exemplo, não figura entre elas, né? Então, na minha pesquisa, por exemplo, eu falo muito da relação entre urbanização e música, e a única cidade brasileira que é citada na lista da ONU como uma cidade criativa da música é Salvador. Então, assim, de maneira nenhuma questionando os méritos de Salvador, eu acho que é justíssimo que ela esteja nessa lista, mas por que só Salvador, né? Num país que se orgulha tanto de ser um país tão musical, tão artístico, etc. E, ao mesmo tempo, de uma forma um pouco contraditória, no ano passado, uma rede de cidades, né, que eles consideram de cidades musicais, ou música nas cidades, fez uma eleição, né, para escolher o que seria a cidade musical do ano. E São Paulo foi escolhida, dentro desse grupo, que não é uma listagem das Nações Unidas, mas para essa instituição, vamos dizer assim, eu preciso localizar o nome certinho, São Paulo é uma cidade musical, vamos dizer assim, num panorama global, e muito em função da presença dos grandes eventos musicais aqui. São Paulo hoje é talvez o maior polo, né, dos grandes concertos, dos festivais, né? Então, foi citado o Lollapalooza, fugiu o outro nome, The Town, né? Enfim, e todos os grandes artistas passam por aqui, cada vez mais. Por exemplo, a Arena do Palmeiras, né, tem sediado os maiores espetáculos musicais que chegam para o Brasil, e normalmente são os lugares onde sempre tem uma data extra, né, que tem que fazer um show a mais, porque uma data só para São Paulo nunca dá conta. Então, a gente começou a pensar isso. Falou,
é uma cidade que, se a gente pega qualquer desses indicadores, assim, de, sei lá, ou de contagens, números absolutos, em número de, sei lá, de salas de teatro, de cinema, etc., sempre São Paulo vai estar destacado, né? E isso, pelo menos no panorama brasileiro, para dizer o mínimo, mas que a gente tem visto esses dias aqui, que também ela é uma cidade muito respeitada do ponto de vista cultural, assim, na América Latina, no Hemisfério Sul e tal. A gente não está tão escondido, não está tão ensimesmado quanto às vezes pode parecer. Só que, ao mesmo tempo, eu tive uma oportunidade de comentar esse resultado. Falar, um pesquisador mexicano me perguntou uma vez, eu falei, tá, e aí, o que você, como paulistano, vê dessa escolha de São Paulo? Tal? Eu falei, se a gente olha pelos grandes eventos, não dá para negar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa na imagem que São Paulo projeta, ela raramente vai colocar entre os seus primeiros atributos a vida artística, a vida cultural. Estranhamente, né? E aí é uma história longa aí, né, da construção da identidade paulista, do trabalho, da indústria, etc, etc. E aí parece que quando a gente começa a falar de indústria criativa, de economia criativa, daí parece que começa a ficar mais palatável ao gosto do paulistano, de falar, opa, peraí, então isso a gente não está falando né, dos vagabundos que mamam na Lei Rouanet, né, essa bobagem que se espalhou por aí. Então, enfim, a cultura nessa economia do século XXI, ela está se tornando e está se afirmando cada vez com maior importância. São Paulo já deixou, né, há algumas décadas de ser a cidade industrial que a tornou famosa. E a gente está nessa transição aí, só que é uma transição talvez incompleta mesmo, porque as próprias políticas públicas ainda não entenderam o papel da cultura. E aí eu posso falar assim, sem nenhuma demagogia, assim, da alegria que foi ter o Nabil atuando na Secretaria de Cultura, trazendo essa visão de cidade para uma renovação, talvez, dessa ideia de cultura na cidade, tal, que não é apenas as artes e os espetáculos, não é uma coisa alternativa, não é uma coisa marginal, etc., mas uma coisa calcada fortemente no território e constitutiva das identidades múltiplas, né, que fazem São Paulo. Então, hoje, eu não sou muito partidário da ideia de que as soluções e os enfrentamentos aí que a gente tem dos problemas da cidade vão passar, né, no caso daqui de São Paulo, vão passar necessariamente por reformular um pouco essa nossa ideia do que seja a vida urbana e revalorizar uma outra dimensão dessa vida que não seja tão estritamente essa coisa de casa-trabalho, etc., dessa vida econômica, financeira, muito, enfim, muito tacanha, assim, né? Então, é uma cidade que nesses últimos anos tem oferecido todo tipo de apoio, incentivo, etc., etc., para um número mínimo de atividades econômicas, de uma maneira completamente desproporcional, e aí, né, como urbanista, tenho obrigação de dizer, assim, para o setor imobiliário, para o transporte rodoviário, né? Então, assim, isso já não condiz, né, esse grau de apoio, de incentivo, de favorecimento ao que é, na verdade, a riqueza da economia de São Paulo. E nesse aspecto, a Dani tem trazido esses números, né, como a economia paulistana ou brasileira, etc., tem sim, nessa economia criativa, uma contribuição muito relevante, muito mais do que a gente costuma reconhecer.
E, enfim, só para a gente abrir um pouco a discussão, né? Tem outras questões que eu acho que a gente tem que pôr na mesa aqui, mas, enfim, mesmo a discussão que apareceu aqui no seminário, falar de sustentabilidade no ambiente urbano, não é apenas a sustentabilidade da proteção de áreas verdes, né? Ela carrega uma dimensão social aí que é muito importante. Então, a legitimação de certos grupos, a validação de práticas, de saberes, de grupos, etc, etc. Então, a gente está esbarrando, mesmo que a gente quisesse falar especificamente de meio ambiente, de mudança climática, etc., a gente passa também por essa dimensão que está sendo tocada nesse seminário aqui. Então, achei, assim, fiquei muito lisonjeado com a ideia de fechar esse ciclo de discussões trazendo a questão urbana para a baila, né? Então, nossa ideia, enfim, depois, à medida que isso seja difundido, né, que a gente aproxime e torne mais íntimo o diálogo entre as várias atividades culturais, né, desses vários setores aí da economia criativa, as várias indústrias criativas, nas quais a arquitetura e o urbanismo também está inserida, mas ela tem dialogado menos do que eu gostaria, vou dizer só isso, assim, né? Mas que estamos começando, acho que esse movimento está crescendo e que a gente consiga dar uma contribuição para isso, né? Então, é isso, assim, acho que a gente está lidando com problemas que, no fim das contas, nos aproximam muito. Então, é interessante que ocasiões como essa aqui se tornem cada vez mais comuns. Para começar isso. Bom, posso? Tá ligado? Alô? Oi. Bom, primeiro agradecer aqui o convite, cumprimentar vocês aqui que estão, né, nesse diálogo já de, né, alguns dias, né, pelo que, acho que desde segunda-feira, né? Então, o que eu queria dizer em primeiro lugar é o seguinte: independentemente das classificações que são feitas por aí, não resta dúvida nenhuma que as atividades de criação, de inovação, de difusão cultural, de produção cultural em São Paulo são muito significativas. Isso tem dependido de políticas públicas e independe também das classificações. Né? Por quê? Porque São Paulo é um principal polo cultural do Brasil. Independentemente de, sei lá, Salvador ser classificado como uma cidade da música, né? São Paulo é o lugar que tem uma produção musical, tem os eventos culturais, os eventos que são muito expressivos, né, no Brasil hoje, na América Latina, né? Você vê esses shows aí, o que não quer dizer que não tenham impactos negativos. Né? Eu acho que depois eu quero abrir um espaço para isso, porque, né, a gente vê que também tem problemas sérios do ponto de vista dos impactos que esses eventos têm. Mas nós temos festivais, né, eu diria que nós temos um festival de cinema por mês em São Paulo, no mínimo. No mínimo. Né? Claro que o Festival Internacional de Cinema é mais expressivo, mas nós temos aqui temos o Tudo é Verdade, nós temos, né, o Festival de Curtas, né, nós temos o Festival de Cinema Árabe, temos o Ecofalante, né, temos o Festival de Cinema Italiano, temos, né, bom, tem os cineclubes, tem muita coisa. O audiovisual em São Paulo tem uma expressão muito grande. Produtoras e principais produtoras são em São Paulo. Né? A cena teatral de São Paulo também é uma cena muito importante. De artes visuais, né? Os museus que tem em São Paulo não tem em outros lugares. Museus, galerias e
a moda, né? Design, sumas, várias áreas, né, que vocês discutiram aqui. São Paulo tem uma expressão muito grande. O que São Paulo não tem, e a gente começou a trabalhar com isso lá no governo Haddad, mas eu acho que ainda ficou muito insuficiente, é uma política pública voltada para a criação, para a economia criativa, para a criação, para... Quando eu digo começamos a trabalhar no Haddad, no plano diretor, nós criamos os polos de economia criativa, né? E um deles é exatamente aqui onde nós estamos, né? Na área central de São Paulo. Foi definido como uma das estratégias de desenvolvimento econômico da cidade. Como você falou, São Paulo já fez essa transição de uma cidade industrial, que continua sendo parcialmente industrial. Lembrando que indústria não é só as grandes indústrias, né, do século XX, né? Quer dizer, hoje quando se fala a indústria do audiovisual é uma indústria, né? A indústria a moda sempre foi, mas hoje a moda ganha uma outra dimensão. São Paulo sempre foi um polo têxtil, né? Mas hoje ele é um polo de moda. Então, São Paulo, quer dizer, você pegar a mesma parte de inovação, tecnologia, de inovação, São Paulo, quer dizer, ela tem as pessoas, tem as cabeças, tem os núcleos de pesquisa, né? Tem as pessoas, que é o mais importante nisso, os criadores. Agora, não tem uma política pública, e a política pública territorial também, praticamente, podemos dizer que não tem. Poderia ter. Então, no plano diretor foram definidos os polos de economia criativa e foram definidos também lembrar aqui o nome, né? Mas são os polos de desenvolvimento tecnológico, né? Um deles, inclusive, ali na região do Itaquerão. A ideia era essa, quer dizer, né, de você promover, e o outro é no Jaguaré, ali do lado da USP, atrás do IPT. Então, mas isso não foi para frente como propostas, né? Nós tivemos muita coisa prevista no plano diretor que não foi levada adiante. Por que seriam importantes esses polos? Para você poder, primeiro, uma coisa que é importante na criação, que é a proximidade, né, dos criadores, para que eles possam, né, também ter um desenvolvimento, como nós temos em Buenos Aires. Buenos Aires tem os distritos criativos, né? Eu visitei inclusive alguns, onde há um incentivo, né, para que ali se estabeleçam as atividades ligadas à criação. Tem um distrito de design, tem um distrito de cinema. Você vê que o cinema argentino teve um desenvolvimento enorme, né? E eu não sei se está ou não vinculado a uma política territorial, mas você tem um núcleo, né? E que isso acaba juntando, porque a criação, ela também se faz através da interlocução entre as pessoas, a proximidade, as conversas. É claro que alguém pode falar assim, bom, mas hoje as conversas se dão via online, né, informais, mas é totalmente diferente, as conversas pessoais na área da criação, sobretudo, né, as trocas de ideias, né, então eu acho que essa é uma questão que São Paulo realmente precisaria implementar. E também você criar condições econômicas para que, estímulos econômicos para que as atividades aconteçam em certos espaços e possam ter mais sucesso. Então, por exemplo, as isenções tributárias, né, desde que estejam instaladas em certas regiões. E aqui o Triângulo Histórico, que é um dos polos de economia criativa que foi pensado no plano diretor, ele é um espaço que está, na verdade, hoje aberto para isso, porque nós temos um grau de ociosidade dos edifícios aqui no centro que poderiam facilitar enormemente essas atividades se centralizarem aqui. Eu acho, inclusive, que tenho desenvolvido a proposta que o triângulo, chamado Triângulo Histórico, né, deveria se transformar numa zona 24 horas, que pudesse... porque as atividades de criação, elas não têm muito horário para acontecer, né? E também porque elas podem ser associadas a outras atividades, por exemplo, de baladas, de outros tipos de eventos culturais que
em geral, geram incômodos, né, quando estão acontecendo em regiões residenciais, e aqui é uma região não residencial. Então, que ela poderia até ter alguma coisa de residência, mas já voltada para pessoas que querem ficar no meio do buchicho, né? Porque essa é uma questão hoje importante na cidade, quer dizer, as pessoas querem. Eu tive ontem no seminário, seminário não, uma reunião, né? Onde as pessoas estão enlouquecidas com a presença de barulho, de incômodos, de bares, etc., em áreas residenciais. Então, definir zonas 24 horas, né, que sejam zonas especificamente para atividades que não têm horário para acontecer, e a criação é um pouco assim, né? Muitas criações acontecem em horários não previstos. Outra coisa que nós tínhamos previsto no governo Haddad eram 2 polos de economia criativa e equipamentos que estavam se estruturando na cidade, que estavam em reforma e que iam. Um deles na Vila Itororó, que nós iniciamos o restauro da Vila Itororó, que ficou pela metade também. Quer dizer, foram restauradas 5 casas, são 11, inclusive o casarão principal, né? E ali precisava montar um projeto, que nunca foi montado, né? Porque a ideia era fazer a obra, e gradativamente definindo o projeto, de um polo de cultura e economia criativa que pudesse associar isso. E o outro é na Chácara do Jockey, onde as antigas cocheiras, que é um espaço grande, né, são várias cocheiras com pequenos espaços, que também elas, sendo reformadas, elas poderiam. O projeto que a gente chegou a avançar um pouco era de você ter vários núcleos de audiovisual. De audiovisual foi mais para frente, reformar um edifício inteiro para implantar um núcleo um núcleo de desenvolvimento, que depois se avançou um pouco mais de ser de animação num dos pavilhões, né, da Chácara do Jockey. Foi feita a reforma, tinha inclusive conseguido recursos do governo federal, do Ministério da Comunicação, que foi por onde iria entrar esse recurso, para implantar esse núcleo ali na cidade do Jockey, né, na Chácara do Jockey. E isso também foi paralisado, e até hoje as cocheiras estão vazias, e algumas que foram reformadas, elas têm artesanato, algumas coisas assim, venda de artesanato, e outra inclusive está totalmente desocupada. O que, assim, é impressionante, né? Incrível como 2 projetos, que eram projetos que estavam equacionados, inclusive, equacionados que eu digo, assim, a Vila Itororó, nós tínhamos obtido o recurso do BNDES para fazer a reforma, mas a prefeitura precisava colocar 2 milhões de contrapartida, que não foi, quer dizer, simplesmente foi jogado fora o projeto, já estava na Lei Rouanet, já tinha sido captado o recurso, mas para fazer uma contrapartida da prefeitura, que o governo Dória não quis fazer. A primeira parte foi reformada, a continuidade dependia disso. Então, nós temos aí nós temos alguns polos que seriam interessantes, né? Na Chácara do Jockey tinha uma área prevista para teatro, porque também o que acontece é que muitas dessas atividades de criação, elas não têm sustentação econômica. Quer dizer, elas precisam de um empurrão para poderem se realizarem, um empurrão que o poder público pode dar, e nós temos espaços hoje ociosos na cidade que se prestariam a isso. Agora, inclusive, no programa de governo do Boulos, tem uma proposta de, no centro do Triângulo Histórico, haver uma espécie de espaços reservados para... quer dizer, isso vai ter que ser desenvolvido, mas a ideia é você fazer uma espécie de coworking de atividades de criação, né, em edifícios que hoje estão ociosos na área central da cidade, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante. A outra coisa importante, quer dizer, uma coisa importante é apoio e lugares, né? A outra coisa importante é ter não gosto de usar essa palavra, mas é uma espécie de marketing da cidade em relação a isso.
que eu acho que é o que falta. Né? Nós desenvolvemos um projeto também, que virou um projeto de lei de minha autoria, que até hoje tramita na Câmara, que chama São Paulo Cidade da Música, né? Que era exatamente para dar um apoio para as atividades da música e já na linha na linha de poder, de alguma maneira, dar visibilidade, né, para atividades que já acontecem. Né? Mas aí tinham 10 modalidades de apoio para, né, nesse projeto, né? Não tem, né? Porque estão lá, assim, desde apoio aos espaços musicais. A gente vê aqui do lado aqui a Casa de Francisca, né? Que sobreviveu, né? Mas foram poucos espaços de música que sobreviveram na cidade. Sempre é uma cidade que tem uma produção grande de música, etc. Tem os grandes teatros aí, que são geralmente empresariais, né? Nós temos grandes eventos, como você citou aqui, né? Lollapalooza, o The Town e outros, né? Arenas enormes. Mas esses lugares são lugares basicamente de apresentação, de eventos e de apresentação, não é de criação. Né? Agora, quando você tem um pequeno espaço, como era, por exemplo, a Casa da Francisca lá né, quando ela funcionava lá no Jardim Paulista, né? Mesmo aqui, né? Aqui é um espaço muito, muito mais íntimos, e espaço muito mais de trocas, muito mais de espaço de apresentação de artistas da cidade. Na Casa da Cidade, né, que é o instituto no qual eu participo, que eu criei, que hoje existe lá na Vila Madalena, nós estamos promovendo lá a Casa da Banda, que é uma outra iniciativa que ficou sem lugar, né, e nós acabamos fazendo uma parceria, e todo mês a gente tem música instrumental na Casa da Cidade, né, em parceria com a Casa da Banda, né? E são artistas, a grande maioria deles da cidade, que muitas vezes não tem lugar para se apresentar, e que agora é um espaço que existe porque a gente tem, né, quer dizer, viabilizou uma condição para aquele espaço funcionar. A casa é da minha família, então nós temos assim possibilidade de manter aquele espaço, né? Mas se ele tivesse que pagar um aluguel, provavelmente ele não sobreviveria. Então, né, então nesse projeto aí, São Paulo Estado da Música, você tem um apoio, né, a casas de música que são importantes, um apoio à criação, né, quer dizer, apoiar artistas que com um projeto, durante um certo tempo, vai desenvolver um projeto, apoio para músicos de rua, que a gente tem hoje, vai na Paulista Aberta, foi outro projeto que nós também implementamos na época do Haddad. Tem ali muitos músicos que se apresentam e que passam o chapéu e sobrevivem disso, né? Mas se a gente quiser pensar a cidade da música não pode ser a Vila Paulista. O projeto a lei da cidade das ruas abertas, né? Que é a lei que gerou, né, a Paulista Aberta e outras. A ideia era você ter uma rua aberta por subprefeitura, seriam pelo menos 32 ruas abertas. Só que em bairros mais periféricos, né, o artista da rua, ele não vai sobreviver de chapéu, né? Ele vai sobreviver ele precisa ter outro modo então você ter um apoio ao artista de rua é extremamente importante, porque esse artista de rua faz parte dessa ideia da criação. Bom, e aí nós temos várias questões de fazer também ligar pontos, né? Estou falando ligar pontos porque tem um projeto da prefeitura, né? Que também foi da época da Haddad, continuou depois, esse continuou porque tinha um financiamento internacional, ele continuou, que era conectar os produtores rurais da cidade com os polos de distribuição, né? De agricultura orgânica e familiar. Não é exatamente, quer dizer, não podemos dizer que é a criação, porque na verdade, né, a produção agrícola dentro do município de São Paulo hoje, ela exige uma inovação, existe, né, e são espaços importantes, porque esses espaços, por exemplo, de comercialização de produtos orgânicos, eles são espaços que são mais do que um mercadinho.
né? Muitas vezes eles são pontos de encontro, eles têm uma questão também de difusão de certos hábitos alimentares, de certos hábitos de vida, que fazem parte dessa ideia de uma cidade criativa. Bom, e nós temos aí várias outras iniciativas que poderiam fazer com que a cidade ganhasse um outro destaque e pudesse fazer vamos dizer assim, poder se caracterizar como uma cidade que hoje tem como perspectiva econômica a criação, a inovação, que é, na verdade, o que vai ter no século XXI, né? Porque as atividades que não são de criação, a inteligência artificial vai fazer, né? Ela trabalha com a criação, né? Mas, né? E só para não deixar de falar da arquitetura, né? Faz parte, né? A gente tem um certo núcleo, né? Ali na Geraldo Jardim, nós temos um certo núcleo né? De um polo, né? De arquitetura, de criação de arquitetura e acho que, assim, mas ele também sobrevive sem nenhuma relação com o poder público, né? Sobrevive porque as pessoas se juntaram ali, e muitos já com a valorização imobiliária, muitos arquitetos já não conseguem nem se manter lá, né? Então, né, eu acho que nós temos aí uma enorme tarefa daqui para frente, que é fazer com que a cidade possa avançar nessa perspectiva econômica, né? Eu fiquei lembrando aqui de algumas experiências super interessantes, né, que se aproximam um pouco de exemplos aqui que o Nabil deu. Acho que em Amsterdã, por exemplo, existe o prefeito da noite, né? Então, ele se dedica a gerir, vamos dizer assim, no período noturno, as atividades essas, né? Culturais, artísticas, turísticas e etc., que obviamente não deve ser a cidade inteira, né? Provavelmente o núcleo turístico, né? Aquela parte mais conhecida, mais visitada. Mas enfim, eles criaram essa figura. Assim, não sei juridicamente como que é isso, mas tem isso. Recentemente eu visitei Santos, eles têm uma iniciativa bem legal também, também no centro histórico lá. Eles identificaram uma série de galpões abandonados, subutilizados, tal, e muito próximos, né, enfim, do antigo terminal de trem ou qualquer coisa assim, onde hoje está também o Museu Pelé. E aí criaram uma linha de fomento, ao que parece que é voltado para o audiovisual, né? Então, vários que eram galpões, então são edifícios com áreas boas, né? Assim, tem muito espaço e plantas livres, etc., tá? Que estão se instalando estúdios ali, né? De produção audiovisual, de cinema e tal. Então, era um fim de semana, enquanto todo o resto estava vazio. Nesses lugares a gente via um entra e sai, assim, de gente no meio da produção, mas daí logo ali do lado já surgiu um palco com apresentação ao vivo, daí num outro criaram um espaço também de artesanato, desse tipo. Então, um pouco de iniciativa, de criatividade também, né? As coisas parecem que decolam relativamente fácil né, aqui no Brasil, quando a gente trata dessas questões, desses temas, assim. Só que elas decolam rápido e, como você falou, só que elas não se sustentam, né? Então, se não tem de fato um apoio, uma ação consistente, estruturada, tal, pode ser que, sei lá, daqui a 5 anos aquilo lá já não esteja mais do mesmo jeito. E isso é uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo mesmo, né? A gente, para continuar no exemplo da música aqui, né? A gente vê muitas iniciativas pipocando, assim,
de uma maneira que vem muito mais da mobilização mesmo de grupos ou de comunidades, então às vezes muito calcadas nessa identidade né, do lugar, da vizinhança e tal. Então, tipo Sarau da Cooperifa, né? E ali pela boa vontade do dono do estabelecimento, ele abriga e continua brigando e tal, e aquilo se tornou, né, conhecido e conseguiu sobreviver. Aqueles vários, o samba da laje, o samba da vela, o samba, não sei o que tem núcleozinhos espalhados pela cidade também, e que não chegaram a constituir ainda não sei, assim, uma rede ou uma cena, qualquer coisa do tipo, como a gente já tem nesses exemplos que o Nabil deu ligados aos eventos do cinema, essas mostras, esses festivais, etc. Então nessa escala, né, que é mais pulverizada, assim, e é lógico que, assim, tudo que a gente fala de São Paulo acaba ficando muito superlativo também, né? Porque pensar numa ação que, por exemplo, uma ação no centro de São Paulo, ou num distrito, uma coisa assim, a gente ainda consegue localizar, vamos dizer assim, com certa facilidade. Então vai acontecer ali, fica uma iniciativa meio pontual. Transformar isso num sistema, como por exemplo, essa ideia das ruas abertas, tudo vai ficando muito grande, né? Então a costura acaba sendo difícil também, porque não dá para depender só de verba oficial, né, pública. Aí aquela, né, o problema, o cobertor é curto, apesar do orçamento de São Paulo não ser nada desprezível, mas a gente também tem demandas seríssimas, né, a serem ainda atendidas, né? Então, só que é isso, né? Daí como foi colocado na mesa de ontem, né? De falar, para onde vai o investimento privado, por exemplo? Ele também tem essa tendência um pouco a se concentrar em certos polos, em certos núcleos de maior interesse, maior rentabilidade, etc. Então a gente não consegue também pensar ou não tem conseguido, né? Eu acho que é um desafio de costurar alguma coisa que tenha uma expressão efetivamente da cidade, né? Então, até nos debates que a gente tem tido, né? Até quando estava na organização aqui do seminário e tal, era um pouco isso também, né? Falar, numa cidade como Edimburgo, como, né, Avignon, tal, um grande festival de teatro, ele mobiliza de fato a cidade toda. Aqui, muito difícil a gente conseguir pensar alguma coisa que chegue a ter esse impacto em termos de construção de identidade. E, por outro lado, cai também no que o Nabil colocou aqui, né? Falou assim, a gente está pensando em algo que acabe adquirindo uma escala desse tamanho, acaba levando um pouco a uma coisa que é o evento, né? Então, essa fala dele eu achei muito boa mesmo. Né? Então, assim, a atividade cultural como espetáculo, como consumo, etc. Então, isso também não é o que vai produzir uma cena, produzir uma base social, vamos dizer assim, né, de cultura criativa, nada disso. Isso vira meio que, eu acho, diria até que meio que o contrário, né? Isso vira meio um extrativismo, assim, né, da cultura da cidade. Assim, vem um negócio gigantesco, pá, e vai depois
É uma dúvida minha mesmo, assim, de reflexão, porque eu estive agora em Edimburgo, é uma cidade de 500 mil habitantes, que durante um mês recebe 2 milhões de pessoas. A cidade, o país, a Escócia, espera este momento do ano acontecer, porque ela gera, né, todo o evento, uma movimentação. Eu estava em lugares inteiros construídos, lugares como se fosse aqui o espaço do CCBB, com mesa, com cadeira, com árvore. Não era uma plantinha, era uma árvorezinha assim, colocada, todo um espaço. E aí eu conversando com a diretora do evento, ela falou assim, esse espaço não existe, a gente cria para esse mês. Aqui é uma quadra... É o Fringe, o de teatro, das artes cênicas. Em Edimburgo. E eu falei assim, esse espaço não existe, mas era um espaço com sala de teatro, com 400 lugares, com um bar, com, sei lá, 90 pessoas no bar, com deck, com praça, com os lugares de troca de trabalho, com com Wi-Fi, umas coisas assim absurdas. E tinha um lugar que subia assim para ir para os toaletes. Eu falei, por que o banheiro tá lá em cima? Aí ela falou, porque aqui embaixo são todos os containers, porque quando a gente desmonta é nos containers que ficam guardados, porque isso aqui é uma quadra o resto do ano. E eu fiquei abismada daquele espaço ser construído por uma duração de um mês. E eu fiquei pensando isso, porque é um país inteiro em cima daquele evento de 30 dias, que geram 2 milhões de pessoas, e o Detal, que teve 5 dias, gerou 2 milhões de pessoas. E a gente aqui, eu moro aqui na Aclimação. Se não fosse eu ouvir num comercial outro, não ia ter ficado sabendo, não ia abalar minha vida, meu cotidiano, né? Mas olha, isso não é ruim de São Paulo, né? Eu acho que isso é até bom. Você pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A diversidade é uma coisa positiva também, né? Então, quer dizer, São Paulo tem muitos polos, tem muitos lugares interessantes, e muitos deles são decadentes, inclusive, mas que tem por exemplo, você pega o Centrinho da Penha, né, onde você tem algumas igrejas históricas, tem espaços públicos maravilhosos, tinha um antigo cinema. Tem o teatro, tem, né, que é o Centro Cultural da Penha, né? Tem os cinemas que fecharam, cinemas de rua, fecharam, alguns deles ainda estão ali. Dá para ver que era um cinema, né, mas viraram lojas, etc. Então, eu estou falando da Penha, mas a gente pode pensar a Freguesia do Ó, podemos pensar Santo Amaro, nós podemos ter muito espaço. E poder acontecer várias coisas ao mesmo tempo na cidade é muito bom, né? E São Paulo são 20, quer dizer, região metropolitana, 22 milhões de habitantes. E é uma cidade que é frequentada por gente do Brasil inteiro, né? Então, ela tem público, tem potencial para ter um evento desse tipo, eventualmente, ou outros tipos de... E tem aquilo que você estava falando, que eu concordo totalmente. Quer dizer, não é questão de ter evento, certo? O evento pode ser um momento importante de troca, de circulação daquela produção, mas você precisa ter o momento da criação e da inovação, né? Estou separando as duas coisas porque, né, elas são a mesma coisa, né? Quer dizer, quando você inova, você está criando alguma coisa, né? Mas aqui hoje inovação está mais vista na área de tecnologia e criação mais na área da cultura, né? Mas ambas são de criação. Você precisa ter, que é isso que é a riqueza do lugar. Você pode levar uma Flip para o Paraty, né? Mas, né, quer dizer, é um momento da cidade. E aqui nós podemos ter a cidade o tempo todo, né? Um lugar que você vai ter pequenos, médios e grandes espaços. Então você tem as livrarias que podem ter saraus, podem ter debates literários, você tem as casas de música, você tem os bares que são bares, mas também são lugares de manifestações culturais, né? Você tem os espaços públicos, então essas coisas todas podem acontecer simultaneamente. Agora, precisa ter para isso, a cidade precisa ter estímulos para essas atividades, preparar os seus espaços, precisa ter segurança para que as pessoas queiram ir nos lugares. Eu vou citar um exemplo de um evento que mobilizava muita gente. Agora não está mobilizando mais, porque foi meio que desmontado a concepção dela, que é a virada cultural. A virada cultural era uma coisa desse tipo, né? Em 2016, né, que foi um dos anos que eu era secretário, a gente organizou uma virada cultural que ela tinha
o centro, que foi uma coisa muito importante, redescoberta do centro para muitas pessoas, a virada cultural. Né? Tinha o centro e nós tínhamos manifestações, eventos espalhados por toda a periferia da cidade, alguns em equipamentos da própria prefeitura, outros em praças, outros nas ruas, né? Então, era um momento que mobilizava. Eu tinha até uma certa dificuldade de tratar com isso, de ser um dia só, né? De ser 24 horas. Eu acho que era ruim isso, né? Mas era um evento que mobilizava a cidade, né? Eu acho que tinha um pouco esse caráter que você falou, porque... Essa é uma coisa que a gente estava conversando aqui nesses dias, que... Bom, primeiro que a gente chama gente de diversas áreas. O pessoal das artes cênicas cismou muito com o nome economia e indústria criativa. Eles não gostam da palavra economia nem da palavra indústria, que era que a tua fala que a indústria não se aplica mais num conceito de escala industrial dos anos 20, aquele formato que a gente imagina, né, e idealiza, né? E aí a gente... discutir um pouco sobre o conceito, sobre a palavra, o peso da economia, o peso da palavra indústria. Eu falei, gente, a gente tem que focar na palavra criativa. Porque o que a gente está focando, né, nesse momento todo é o produto pronto. Então a gente tem espetáculos, a gente tem música, a gente tem isso, a gente consegue reconhecer valor. Quanto custa o show do Caetano? Tá bom, vamos precificar, temos um preço aqui. Quanto custa o espetáculo do fulano? Agora, quanto custa a criação desse processo, né? E este é um investimento econômico que cai só na conta do criador. Então, esse investimento econômico do criador tem que vir à tona, tem que ser falado, ele tem que ter um nome. Se a gente inventar um melhor, vai ser bem-vindo, mas a princípio a gente tem esse nome para que a gente possa falar de valor e para que este processo criativo, que requer uma série de coisas, entre elas o ócio, a troca, mas o ócio também, possa ter um valor simbólico dessa economia, né? Então, essa foi uma discussão muito forte aqui. Eu acho que essa discussão de economia, eu imagino assim, pessoal do teatro, né? A questão da economia sendo pensada como um mercado, né? E aí, então, né, você pensar assim, né, hoje existe um pouco essa dicotomia entre o mercado e a produção autoral, a produção que não está visando o grande mercado, etc. Mas eu acho que isso é um problema, particularmente da artes cênicas. Na verdade, a cidade de São Paulo investiu nos últimos 24 anos, é difícil, eu agora não estou com o valor na cabeça, assim, tão precisamente. Mas eu diria que quase R$1 bilhão, valores reais, nas artes cênicas. Eu até gostaria de fazer esse cálculo, né? Fazer esse cálculo para trazer... Pelo Fomento e Zé Renato, você diz, ou pela soma, inclusive, os equipamentos culturais? Não. Estou falando só do Fomento, do Fomento do Zé Renato. Vai. Vai... uma parte dele é arte cênica, né? Relativamente pequena, né? O Fomento periferia, etc. Eu estou falando do município de São Paulo, mas você pegar ainda a Lei Rouanet e pegar o PROAC, Estado, né? Eu acho que mais do que R$1 bilhão. Com certeza, né? Porque... Então foi, né? Com certeza. Então, é um valor significativo e basicamente foi para a criação, certo? Não foi esse recurso, porque... E essa é uma das questões que tem que ser discutida. Eu tive semana retrasada, né? Numa reunião, né? Então, mas fazer campanha é ótimo porque você acaba entrando em contato, discutindo muitos temas com muita gente. Mas foi com o pessoal de teatro e estavam alguns antigos do teatro, né? Então, o pessoal lembrava, se você lembra da Kombi, né? Da Kombi, né? E você vendia os ingressos da Kombi no viaduto do Chá, tá certo? E comprava cartela, às vezes, com vários espetáculos para vários dias. E você tinha nos teatros público
5, 6 dias por semana, sábado e domingo, com 2 sessões. Uma sessão às 6, outras 9. Né? Eu lembro disso, né? Você deve lembrar também, 6 às 8. Né? Então eram 6, 7, 8 espetáculos por semana, certo? E com bilheteria e com público, certo? E as companhias teatrais viviam do público. Então, se eu pensar agora, você tem um apoio desse tamanho para a criação, mas você vai na apresentação desses espetáculos e o público é muito pequeno. Né? E porque tem uma coisa que, assim, o apoio é para a criação, mas você presta contas do resultado, né? E aí, do objeto. Você não presta contas da criação. Poucos são os prêmios de criação, né? Premiação para intercâmbio, ou criação de histórico de produção, né? Premiação. Eles são incentivos para que você crie, mas entregue produto, né? Entrega um espetáculo, mas na verdade os espetáculos são resultado da criação. São resultados da criação. E é aí que eu acho que está o elo, porque não tem... Né, mas daí você tem uma questão de público. Do público, porque... então esse processo criativo foi pensado para o público? E do esforço para ter o público, né? Do esforço da questão que antes se fazia um esforço para levar o público, porque era do público que saiu o recurso. Exatamente. Né? Para poder manter a atividade. Né? Hoje já não é bem assim. E aí também cria a seguinte situação: uma companhia, quando ela tem o fomento, ela está bem. Aí tem o ano que ela não tem o fomento, e não tem fomento do ano, ela fica na... Ontem a gente falou isso, a gente tinha, né, que o Celso falou, a gente tinha um compromisso, quando a conta não estava paga, através da lei de incentivo, e o recurso vinha da bilheteria, então, portanto, da formação de público, tinha um compromisso de todo mundo que fazia parte daquele processo, né, o produtor, o diretor, o ator que ia, né, não se opunha em acordar às 8 horas da manhã para ir fazer um programa de rádio, porque ele sabia que o resultado desse programa de rádio era ter público e isso ia impactar no bolso dele e tudo mais. E hoje, com a lei de incentivo, tem uma grande culpa disso, porque hoje eu tenho que botar nos contratos com o ator, que ele tem que cumprir a agenda de assessoria de imprensa, porque ele reclama de ter que acordar às 8 da manhã para ir participar de uma rádio. Então, eu acho que isso, eu estava falando de especialmente do teatro, mas no cinema, né, no audiovisual, no cinema principalmente, acontece uma coisa parecida. Quer dizer, as leis de incentivo, os vários patrocínios, eles bancam. Quer dizer, já está paga a produção, então ela não precisa ser... E aí, muitas vezes, elas não circulam. Ou circulam muito restritamente, né? Acho que agora com as séries muda um pouco isso, né? Mas o cinema agora, não tem público? Eu também não sei, porque vem o Festival Internacional de Teatro, por exemplo, que acontece aqui em São Paulo, tem público. A gente estava falando isso também, que a pandemia ela teve um papel muito bom para a cultura. Ao meu ver, bom, porque as pessoas de repente se perceberam que elas ouvirem música estava salvando elas da loucura, que elas assistirem uma live de um espetáculo teatral que ela jamais iria na casa dela, sair da casa dela no momento, mas que lá ela não tinha o que fazer, então ela via porque estava ali disponível, e aquilo dava uma sensação de acolhimento, as outras pessoas também estão ali do outro lado produzindo, criando, fazendo, e o resultado disso para mim hoje é uma percepção maior do valor cultural, e resultado disso, os teatros estão cheios hoje, pós-pandemia. Antes da pandemia, a gente estava assim, meu Deus do céu, os teatros estão com 40% da ocupação. E não é só teatro de grupo, teatro de pesquisa, teatro de temática popular, assim, comercial, linha comercial. E hoje a gente vê teatro mais alternativo com casa cheia normal, assim. Pouquíssimos são os teatros hoje, os espetáculos teatrais hoje, em São Paulo, que as pessoas falam assim, ai, puxa, tô há 2 meses em cartaz, mas assim, 10 pessoas na plateia. Mudou. E isso é muito significativo. Agora, eu queria fazer alguns comentários sobre o que você falou, que eu acho que é importante.
Eu também tenho defendido que a gente tem, eu não sei se o nome é prefeito da noite, em Amsterdã acho que tem esse nome, né? Mas você ter alguém encarregado de pensar a noite, e pensar a noite em vários sentidos. Quando a gente pensa a noite, em termos do que vai acontecer, mas também o que não vai acontecer, né? Ou seja, você ter alguém responsável pela noite para garantir o sossego dos lugares residenciais, né? Para você ter, então você tem que ter as duas coisas, né? Você tem que ter quem vai operar para que a noite ela possa, né, ter espaços, lugares abertos, que hoje não tem, né? Hoje nós temos um problema sério na cidade, né? Que você, a partir de um certo horário, você não acha um bom restaurante para comer. Você até acha um lugar para comer, mas não é bom. Tá certo? Você estava falando do teatro, o Gigetto, por exemplo. O Gigetto era um lugar dos artistas de teatro, que saíam das peças, iam para lá. Hoje você acaba a peça, acaba um cinema 11 horas da noite, já não tem mais nada para ir. Você já liga pro restaurante que você conhece, pelo amor de Deus, segura a cozinha que a gente está chegando. Pois é. Então, eu acho que tem uma pessoa que pensa o espaço, a questão da cidade durante o período noturno, né, se transformou numa questão importante para uma metrópole como São Paulo, precisa ter. Aí isso passa pela questão do transporte público, né, que tem que funcionar, pela segurança, pela iluminação, né, então eu acho que eu já propus isso pro Boulos, mas ele não pegou isso aí, acho que ele não entendeu ainda a importância que pode ter. Porque ela pode ter importância para quem gosta da noite, mas pode ter importância para quem também quer dormir durante a noite. Sim. Porque você pensar a cidade, né, pensar o próprio zonamento da cidade, o zonamento tem que incluir a questão do horário como uma coisa importante. Sim. Né? Então eu acho que é uma ideia realmente muito interessante. Pode ter Sem que se faça uma divisão, mas que se tenha zonas propícias né? Isso. Sim. Ter zonas 24 horas e zonas que são Casa de tolerância Francisca zero. está muito bem nesse lugar por conta disso. Eles ficam funcionando até muito tarde. Aonde? Casa de Francisca. Né? E não tem nenhum problema com vizinhança. E 11h30, meia-noite, 1h da manhã, as pessoas ali na frente conversando, a janela, ele fazendo música com as janelas da casa aberta e o som repercutindo nas ruas. E a região central está aí fazendo isso tranquilamente. Então, é isso. Você pode ter zonas de tolerância zero, certo? Que é onde você deve não ter ruído durante a noite, inclusive qualquer tipo de ruído, né? E outros lugares que são exatamente isso. E aí a pessoa sabe que ela vai para aquele lugar, que vai ter segurança, que vai ter coisa aberta, que vai funcionar, que vai encontrar diversidade de lugares. É uma forma de organizar também a cidade que inclusive, na minha visão, assim, aproxima um pouco a população, né, o grande público, de questões urbanísticas, assim, porque daí ela vai ver que, de fato, isso afeta a vida dela imediatamente, assim, não estamos só na discussão dos coeficientes daqui, dali, tá? Não, né? É aquela, por exemplo, lá nas imediações da Belas Artes é muito visível isso, assim, né? Por conta de ter duas faculdades, né, importantes numa mesma rua, começou a proliferar barzinho e bar com música, com gente na rua, etc. Mas a rua do lado é residencial, né? E aí o trânsito fica impossível, esse barulho, já teve incidente de gente, sei lá, que sai na janela, taca coisa pela janela para espantar o pessoal que está fazendo barulho ali embaixo, né? Então, em compensação, eu morei ali na região central, em várias ruas. Eu morei na Frei Caneca, na Major Sertório, na Visconde de Ouro Preto. Eu morei, tenho uma afinidade muito grande com o centro. E eu acho que o centro ele acaba acolhendo, e aí nessa coisa da noite, né, desse processo criativo da noite, o centro acaba acolhendo muitas pessoas solitárias. E as pessoas solitárias gostam de saber que elas têm a qualquer momento uma padaria, um mercado, elas descem
assim, pra ir à padaria. Era muito comum, eu 1h da noite voltando, 1h da manhã voltando e encontrando os amigos. E aí, tá indo pra onde? Tô voltando. Eu também, tô indo. O centro que parece tão inóspito é onde eu, num momento muito grande da minha vida, me senti numa região familiar. Porque eu estava ali envolvida de muita coisa acontecendo, cultural, muita gente no mesmo ritmo que o meu. E isso é muito expressivo, né? Eu costumava brincar que tinha em São Paulo um conflito entre a cidade que não dorme e a cidade que quer dormir, né? Assim, essa imagem, né, que foi propagada por tanto tempo, né? A cidade, né, São Paulo, na música, né? São Paulo que não sabe anoitecer, etc. Né? E já não é de tão pouco tempo isso que o Nabil está falando, né? Os estabelecimentos fecham e as ruas ficam ermas e tal, em áreas onde tradicionalmente isso que você contou acontecia, né? Até no Bexiga, sei lá, já foi muito mais pulsante, né, à noite do que é atualmente. A gente estava falando isso também, sobre a questão de quando os artistas têm uma facilidade maior para ir para lugares degradados, né? Então, a Santa Cecília, uma época estava ruim, entra um monte de artista lá, porque o valor do aluguel estava barato, e aí, de repente, o artista transforma aquele lugar, e aquele lugar começa a ter um charmosinho aqui, um armazém de produtos familiares, né? Aí vai o armazém do campo e tal, e aí, de repente, aquele lugar começa a ficar super legal, aí as pessoas começam a ir, aí começa a ter autodemanda, aí vem a especulação imobiliária, e coloca isso no alto valor, aí aqueles que estavam lá porque era acessível saem de lá e assim volta um novo ciclo, e aí aquele lugar passa. E que São Paulo tem muito isso, e o Bexiga é um lugar assim. O Bexiga já teve momento bom, aí vai momento ruim, aí vai momento bom. O Bexiga teve um grande teatro lá, né? E vai momento ruim, vai momento bom. Agora tem alguns teatros indo pra lá, porque tá no momento ruim, tá um preço bom. Então, alguns teatros que ganharam o Zé Renato para fazer espaço sede, foram para lá, porque tá podendo agora o preço, né? Agora, só pra gente, acho que estamos concluindo, né? Eu acho que era importante a gente falar assim, não tem dúvida que São Paulo tem uma vocação enorme para ser uma cidade de criação, tem todas as condições. Nós temos que ter políticas públicas que pensem isso. Sem dúvida, isso vai virar, pode ser uma boa alternativa para a cidade. E nós temos que identificar os lugares que isso pode acontecer com, vamos dizer assim, com mais potencialidade dentro de um processo de planejamento urbano, planejamento urbano da cidade. E temos que pensar essa cidade como um conjunto de cidades, né? Porque não dá para a gente pensar, quer dizer, vamos falar em termos de 22 milhões de habitantes da região metropolitana, né? Você está falando da Escócia. A Escócia não deve ter isso de população, né? Não tem nem... Escócia, você tem países inteiros que não tem essa população. O Chile não tem essa população, certo? Então, quando a gente fala assim nós temos que ter vários polos e temos que pensar a região metropolitana, não tem um planejamento metropolitano, né? Mas nós temos que pensar os polos nessas várias regiões e dessa grande região e ter capacidade de coordenar e fazer com que São Paulo vire uma cidade que as pessoas gostem de estar, né? Tem aqueles dados que 50, 60 e quase 70% das pessoas que moram em São Paulo gostariam de sair daqui, né? Isso a questão da autoestima da cidade é um problema sério, né? Que eu acho que isso faz parte da falta de autoestima com as pessoas que querem sair da cidade. A cidade oferece muita coisa. Nós não falamos aqui de gastronomia, né? A gastronomia é uma outra área que a cidade de São Paulo não tem nenhuma outra. Eu acho que, pelo menos assim, que eu conheça, tirando Nova York, Londres. Né? Fiz essa provocação para alguém que estava falando sobre a identidade
O Pedro Granato, ele estava falando que a identidade paulista, né, que é um absurdo ter um edital para crossplayer, porque devia ser um festival para fantasias carnavalescas, isso seria muito mais nossa cara, né? Eu falei, nossa cara quem? Porque a pessoa que nasceu na Liberdade, para ele o crossplayer é totalmente identidade cultural, né? Então depende desse território que ele tá, né? E falei isso da gastronomia. Qual que é a nossa gastronomia paulista? É a diversidade. É a diversidade que tem, e acho que isso é maravilhoso. Sem contar que determinadas gastronomias regionais, nacionais, elas viraram paulistanas com tudo. Você pega, por exemplo, a comida árabe, né? Tá em qualquer lugar, né? Ou a comida japonesa hoje, já a ideia de que você vai encontrar, né, bares de sushi na Liberdade, né, já era há muito tempo, né? Tá aí difundida. Então tem várias. Agora você vai encontrar todas, né? Se você quiser comer comida norueguesa, comida sueca, comida da Etiópia, né? Do Vietnã, de onde você quiser, você vai encontrar em São Paulo. Então, e com qualidade. Então, eu acho que esse é um potencial da cidade e assim, por conta disso, São Paulo também virou uma cidade que as pessoas vêm para cá. As pessoas vêm de vários lugares do Brasil, vêm para cá. É uma cidade que tem que mais recebe pessoas de fora é São Paulo, não é nem Rio, nem muito menos Salvador, né? Quer dizer, é uma cidade que recebe fundamentalmente pelas atividades, eu vou chamar aqui apesar do pessoal do teatro não gostar, atividades econômicas, certo? Quer dizer, elas vêm consumir aqui, né? Desde fazer negócios, fazer compras e frequentar aquilo que a cidade oferece em termos de criação, gastronomia, né? Festivais culturais, festivais de música, né? Que fazem parte dessa economia da cidade, né? O quanto que São Paulo hoje ela arrecada um ISS enorme que vem de serviços prestados na cidade. Boa parte deles nessa área que nós estamos falando. Então, eu acho que São Paulo tem tudo, porque ela já né? Então ela tem tudo para ser isso de maneira potencializada e para isso, né, algumas políticas públicas seriam fundamentais. É isso. Acho que é isso, né? Enfim, não sei se vou acrescentar nada, mas pensando aqui do ponto de vista de como as pesquisas também realizadas em São Paulo podem dar fundamentação para a elaboração dessas políticas públicas, né? Eu acho que a gente precisa também fazer essa aproximação, assim, né? Eu acho que foi muito positivo, por exemplo, ter trazido na pesquisa de hábitos culturais, então pessoas também que sejam pesquisas de mercado, mas enfim, aproximar isso com a pesquisa acadêmica mais convencional, coisa assim, que a gente precisa de fato dar consistência, né, de dados, criar indicadores. A gente lê sobre, né, cidades criativas, economia criativa, então uma das demandas que aparecem sempre assim, é a necessidade de dados consistentes, né, que assim, é difícil a gente ter séries longas ou séries comparáveis, então também requer um esforço para isso, para a gente conseguir formular políticas mais sólidas e dar, né, argumentos em favor dessas políticas também, porque senão fica uma coisa, infelizmente, né, nesse cenário político que a gente tem, parece que é a bandeira de um grupo só, assim, né, e fico feliz de fazer parte desse grupo, mas não acho que deveria ser, né? Eu acho que isso tinha que ser uma questão de fato muito mais transversal e que sobrevivesse a essas alternâncias de administração, né, numa cidade, assim. Só que se isso fica assim,
assim, assino embaixo, né, essa coisa da necessidade de políticas públicas, porque elas talvez dessem essa permanência, né, essa perenidade aí, e a gente precisa, com uma base, né, de dados, de conhecimento, de fundamentação, etc, etc, a gente conseguiria também demandar da classe política, inclusive, um compromisso maior com essas políticas, né, para que elas efetivamente tenham continuidade. Então, porque a gente não fique porque a gente não continue à mercê dessas ideias mirabolantes que surgem da cartola do governante da vez, assim. Então vem sei lá, né, veio o Dória, inventou alguma coisa, daí muda agora, né, inventa um outro, só que a gente tem planos para isso, né, tem políticas, tem coisas desenhadas e que foram objeto de discussão e que passaram por muitas mãos, etc, etc, para de repente letra morta, né, também tem que fazer valer essas coisas, assim. Então acho que, lógico, tudo isso é um processo de amadurecimento, né, da sociedade do ponto de vista político, então é muito grande, assim, mas também essas ocasiões aqui são boas para a gente lembrar disso, né, assim, articular mesmo conhecimento, ciência com as instituições, com as leis, com as políticas, etc, e tentar fazer com que elas tenham uma perenidade maior, porque a gente não consegue. Assim, às vezes, excelentes ideias, excelentes projetos, excelentes políticas morrem, né, depois de pouco tempo, assim, antes de amadurecerem o suficiente para poder dar resultado realmente, né? Lá no Ministério, eu faço parte do Ministério, faço parte da CNIC, e a gente passou esse ano inteiro conversando muito sobre algumas necessidades de discussões exatamente dessas, assim. Então, hoje o Ministério está com 2 frentes, que uma é territórios. Agora a Lei Rouanet tem uma modalidade que é território, que até então você tinha que ter um produto cultural e agora você tem uma modalidade de território. Isso amplia muito o acesso e o poder de alcance, porque você pode ter a lei para fazer mobilização de territórios. E isso é muito legal. A gente ainda não sabe muito bem como analisar isso dentro da CNIC, inclusive, porque como que se analisa, então é uma temática nova e é muito importante. E a Secretaria da Economia Criativa, né, que está ligada à FUNAT. Então, estamos começando um negócio que já estamos falando há muito tempo, mas o Ministério